Oi, eu sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês recapitulando tudo que eu vi, li e ouvi no mês que acabou agora, no caso, julho. Eu tive que pensar um bocadinho. Julho foi um caos. E o fato dele ter sido um caos, eu acho que se reflete um pouco na nossa coletânea do mês, tá completamente desbalanceada. Eu chamo... Os meses do verão são meses de transição na minha cabecinha. Primeiro que eu não tenho nada pra fazer, mas é sempre quando eu tenho mais coisa pra fazer, sabe? E aí... geralmente a vida não tá tão ruim pra eu precisar escapar da realidade, por isso o nome Escapismos. Então eu acabo consumindo menos coisa, mas ainda assim tem algo pra se dizer aqui, pelo menos em duas categorias. Sem mais delongas, vamos começar direto pelos livros. A primeira coisas que eu li... Primeiro que esse mês eu voltei a ler graphic novels. Eu admito que começou de um jeito não intencional, mas agora no finalzinho do mês eu acho que vai se tornar num problema de agosto agora. Eu começo a ficar frustrada que eu tô atrasada na minha meta do Goodreads. Ano passado, eu acho que eu li 45 livros no total e a minha meta era 50. E aí, tipo, na última semana eu vi que eu não ia dar conta e eu só diminui pra 45 porque eu tava terminando de ler o 44 e aí eu consegui ler mais um em uma semana. Então, sabe, eu atingi a minha meta, só tive que diminuir ela um pouquinho antes de chegar lá. Esse ano eu voltei a colocar a meta 50 e eu tô determinada, mas eu também tô 3 livros atrasada. E eu sei que leitura não deve ser sobre isso, mas eu gosto de criar competições comigo mesma. E isso acaba me mantendo motivada também a não ler só ficções grandes. Porque se eu for ser bem honesta, é o que eu prefiro. Eu sempre gostei de livros que eu demoro ler. Especialmente porque eu leio muito rápido. E com essa meta eu acabo lendo mais graphic novels, mais livros de poema, mais livros de conto, que são livros mais ligeiros, assim, da gente terminar. E acaba saindo um pouco, acaba diversificando a minha leitura. Eu convenci alguém com isso. Enfim, o que rolou foi, no começo do mês, eu li duas graphic novels que eu li na casa da mãe da bebê que eu cuido, para a bebê que eu cuido, mas não são livros de bebê, sabe? Então eu tô incluindo aqui. São 2 livros da Isabel Minhoz Martins. O primeiro é Uma Mesa é uma Mesa, Será? A ilustração é super bonitinha e característica e a gente vai acompanhar essa menina cujo avô disse pra ela: essa mesa pra mim é um livro de memórias, eu acho. E aí ela sai perguntando pra vários tipos de pessoas diferentes o que é uma mesa pra aquela pessoa. Então é aquele tipo de livrinho lúdico, não é rimado, não é um livrinho de poema, mas tem uma liricidade pro jeito que ele é construído. Gostosinho, facinho de ler, a bebê que eu cuido se diverte e eu me divirto, porque não é um livro para bebês, sabe? E o outro foi O Mundo num Segundo. Esse eu adoro. Eu acho que a gente lê esse livro todo dia, porque a bebê também adora, porque ele é grande e as imagens ocupam 2 páginas, sempre, tipo, ele aberto é uma imagem só. A ilustração é linda e basicamente cada página vai contar algum acontecimento que está acontecendo em 1 segundo em algum lugar do mundo. O mundo num segundo. Uau, é super, sabe? O próximo livro que eu li foi Mar Me Quer, do Mia Couto, e que delícia de livrinho. Super curtinho, super rápido de ler, e foi a primeira coisa do Mia Couto que eu li, eu nunca tinha lido nada nele, e tem frases tão interessantes ao longo do livro que tem uma... como que eu explico? Ele é muito cru, ao mesmo tempo que muito adornado, sabe? A história do livro é esse senhor que é apaixonado pela vizinha. E na tentativa de conquistar essa vizinha, ela vai pedindo pra que ele conte pra ela pedaços da história dele. Então cada capítulo ele vai revelando mais da história dele. Mas é super curto, eu acho que são 6 capítulos, se for tudo isso. E deve ter por aí umas 50, 60 páginas. E a história é tão bonitinha, ao mesmo tempo que dá pra ser devastadora, sabe? Então não sei, gostei muito. Inclusive, depois de ler esse livro, eu adicionei outros 3 ou 4 do Mia Couto que eu quero ler no futuro, do tanto que eu gostei do tipo de escrita. E aí? Aí, é claro, chegamos no livro do mês do meu clube do livro, do Lendo na Lagoa, o link está na descrição pro grupo do Discord. A reunião não aconteceu ainda, eu estou gravando esse vídeo 2 dias antes da reunião, então como sempre eu não vou entrar muito nas minúcias do que eu gosto, do que eu não gosto do livro, porque eu sempre penso mais sobre esses livros pra falar sobre eles na reunião, só que eu quero guardar pra reunião. Enfim, o livro, que eu não falei até agora, é An Absolutely Remarkable Thing, do Hank Green. Foi a primeira coisa que o Hank Green publicou. Eu ia falar, eu nunca li nada dele, mas eu acho que esse é o primeiro livro dele. E eu acho que o outro livro que ele tem é a continuação dele, que aqui eu já adiciono que quando eu escolhi esse livro como uma possibilidade pros livros do mês do Clube do Livro, eu não sabia que ele era uma duologia. Eu achei que ele era um livro solo. Eu não me arrependi
Eu vou ler, até porque eu prefiro duologias do que trilogias, quadrilogias, séries muito grandes. Mas, sabe, eu me recuso a começar o segundo antes da reunião pra não spoiler ninguém, pra não confundir nada na hora. Então eu estou me coçando, porque eu terminei de ler esse livro, eu acho que na metade do mês, e eu tô desde então tentando evitar pensar na continuação. O livro é sobre essa menina, que ela é artista, mas não tá trabalhando com o que ela quer, e um dia, saindo do emprego, ela se depara com essa estátua gigante, tipo de um robô, de uma coisa meio Transformers, assim, da vida, e chama o melhor amigo dela pra fazerem um videozinho bobo com a estátua pro YouTube. Isso de madrugada. No dia seguinte, quando ela acorda, o vídeo estourou, porque essas estátuas acabaram aparecendo ao redor do mundo de maneiras estranhas. Ninguém sabe realmente como elas foram para lá, o que elas são, ou de quem elas são, ou de onde elas são. E aí a gente acompanha a história dela como meio que um porta-voz dessas estátuas, a subida pra fama dela, do amigo, das pessoas em volta dela, como todo mundo é afetado. É aquele livro que acaba lidando muito com o aspecto das redes sociais na vida de alguém, mas tem um teor aí político, por causa do que acabam sendo realmente esses robôs gigantes. E é um livro muito fácil de ler. Geralmente livros que envolvem muitas redes sociais, envolvem muita tecnologia, envolvem muito o mundo moderno, referências pop, esse tipo de coisa, podem se tornar cansativos e ficam datados muito rápido, mas eu acho que pelo Hank Green ser uma personalidade do mundo da internet, ele soube explorar muito bem esse aspecto e adiciona muito à história, e eu não acho que esse livro vai ficar datado tão rápido. Talvez as referências vão perder um pouco o sentido daqui a uns anos, mas pro que ele é agora e provavelmente pelos próximos 10 anos, super, super legal. E esse livro também eu tô cada vez ficando mais próximo de admitir que afinal eu não desgosto de ficção científica, porque tudo que eu leio recentemente que puxa um pouquinho pro lado da ficção científica eu acabo adorando, então talvez eu tenha que repensar as minhas ideias sobre mim mesma. Depois eu li Yellowface, da R.F. Kuang, e é o primeiro livro da R.F. Kuang que eu leio. Ela escreveu uma trilogia muito famosa que é o The Poppy War, e Babel, que é um dos queridinhos no mundo do Dark Academia, e são ambas coisas que eu quero muito ler há muito tempo, mas por algum motivo eu comecei por ler R.F. Kuang com Yellowface, que é o livro mais recente dela. Eu gosto de me manter atrelada às tendências modernas. Não. Ok, o que é Yellowface? Yellowface é sobre essas duas escritoras que são amigas, assim, formaram juntas em uma, acho que é em Yale, tipo, em uma dessas universidades grandes americanas. Ambas começaram a carreira de escritoras delas no mesmo ano. Uma fez um sucesso absoluto e imediato e a outra não. Só que elas continuam amigas. Até que em uma noite acontece uma coisa trágica e a amiga que fez sucesso imediato morre. O detalhe importante é, a que não fez sucesso é branca, a que fez sucesso é asiática. O que a que não fez sucesso, que sobreviveu e estava na casa da amiga quando ela falece, ela rouba esse manuscrito quase terminado da amiga. Não rouba, a amiga tinha dado pra ela ler, mas sabe, ela leva com ela pra casa, lê, vê que é incrível e resolve, sabe, completar o livro. Consertar as falhas, encaixar as partes em branco e publicar como se fosse dela. Primeiro que ele é suposto ser uma sátira, é tipo uma crítica com comédia, tem coisas genuinamente engraçadas ao longo dele e vai tratar, obviamente, muito de racismo. E Yellowface, tipo, a personagem branca está, entre muitas aspas, se passando por uma personagem asiática, porque ela nunca se passa por uma personagem asiática, mas ela se passa por uma pessoa asiática. Enfim, o livro tem muitas nuances que podiam ter sido exploradas melhor, é o que eu vou dizer. Só que uma coisa que eu achei genial nele é que a gente lê do ponto de vista da personagem branca. A gente tá dentro da cabeça dela o tempo inteiro. Então a gente quase é complacente com os crimes que ela tá cometendo, porque são crimes. Essa é a parte interessante justamente porque, estando dentro da cabeça dela, a gente acompanha a racionalização dela por detrás de fazer essas coisas horríveis, ao mesmo tempo que simpatiza com ela, porque ninguém é 100% mal, 100% bom, mas o livro ele tem uma... como que eu explico? Ele tem uma textura interessante nesse aspecto. É tranquilíssimo de ler e me deixou ainda mais empolgada pra ler as outras coisas que a R.F. Kuang já publicou. E por fim, a última coisa que eu li foi outra graphic novel, que foi 8 Billion Genies, do Charles Soule. Ah, o rolê essa graphic são 8 volumes no total, e eles foram sendo publicados mensalmente. E eu não sei ainda se alguém me falou do primeiro volume ano
passado, eu acho, quando começou a ser publicado, ou se eu cheguei a ler o primeiro volume quando foi publicado, vi que não estava terminado e parei, porque quando eu peguei pra ler, o que eu achava que era só, estava procurando uma graphic novel nas minhas listas de coisas que eu quero ler, achei essa, li a sinopse, achei interessante, fui ler. O primeiro volume eu já tinha lido. Eu tenho certeza que eu já tinha lido, ou que alguém tinha me contado nas minúcias o que era, porque foi um eterno déjà vu até terminar, mas foi só o primeiro volume, o resto foi novo pra mim. A história é, no dia que a população mundial da Terra atinge 8 bilhões de pessoas, surgem, magicamente assim, 8 bilhões de gênios, tipo, serzinhos mágicos que te concedem desejos. E aí tem um gênio pra cada pessoa da população, e cada pessoa da população tem um desejo e apenas um desejo. E aí a gente começa a história acompanhando esse grupo de pessoas que fica preso dentro de um bar, porque mal surge o gênio na frente do dono do bar, o dono do bar fala, eu quero que esse bar seja imune a tudo que for desejado fora dele. Tipo isso. Então quem tá dentro do bar tá seguro e a gente vê o planeta Terra mudar perante nossos olhos por causa de magia e pessoas estúpidas. E o jeito que os volumes dessa graphic novel procedem é em intervalos de tempo. Então, primeiro são os primeiros 8 segundos, depois 8 minutos, depois 8 horas e assim vai. Então a gente tem toda a visão do que aconteceu de um jeito muito rápido, porque, de novo, são 8 volumes, está finalizado, terminou agora uns meses atrás. Tô muito feliz, inclusive, que eu esperei terminar pra ler, porque foi uma delícia ler tudo de uma vez. E eu gostei imenso, eu não tenho mais o que dizer que não seja eu gostei e eu recomendo que outras pessoas leiam. Eu acho que entra em questões morais e filosóficas muito interessantes, mas de um jeito muito levinho e arrisco dizer até lúdico ali em alguns momentos. Não é aquela graphic novel que vai te fazer chorar, que vai te fazer ficar estupidamente apegado aos personagens, nem nada assim. É só interessante. E aí você termina e segue com essa vida. E recomenda pros amiguinhos, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. E foi isso de livros pra recompensar um pouco, eu acho, mês passado, que eu li quase nada. Agora a gente realmente acabou os livros e vamos, de uma vez assim, pras séries. Não me julguem. Por que não me julguem? Vocês vão ver. Primeira coisa que eu tenho que comentar é Criminal Minds, temporada 9. Em minha defesa, eu já tava no meio da nona, no final do mês passado, eu só terminei a nona e eu só comecei a 10ª, tipo, 2 dias atrás. Então eu estou me controlando melhor. Tá? É só, é tão fácil continuar vendo Criminal Minds, sabe? Eu vou fazer minha janta, meu almoço, eu tenho um tempinho livre ali de ócio, onde eu não quero pensar em nada e eu não quero me dedicar a uma coisa que eu tenho que realmente prestar atenção quando eu tô vendo, e aí eu só coloco Criminal Minds e eu sou feliz. E aí eu terminei de ver a primeira temporada de The Power, é uma série do Prime, que eu tava vendo, acompanhando semanalmente até o episódio 6, e aí a vida se tornou um caos e eu parei de acompanhar. E aí essa semana, literalmente, essa semana eu terminei de ver acho que os 3 últimos episódios que faltavam de uma vez. Muito interessante. Eu acho que a segunda temporada não foi confirmada ainda, mas eu tô torcendo muito pra que seja, porque eu acho que a história pode ser desenvolvida pra lados onde ela não foi ainda. O conceito da série é, do nada, um dia, magicamente, as mulheres do planeta Terra, e apenas as mulheres, conseguem soltar raios, tipo choque. Elas têm energia mesmo, que elas conseguem libertar. Tipo, elas conseguem matar uma pessoa com um choque, sabe? Ou queimar luzes, ou explodir prédios, tipo, esse tipo de coisa. E é do nada e ninguém sabe como aconteceu, por que aconteceu, como que começou e por que só as mulheres. Só que isso acaba mudando a maneira como as mulheres se comportam em sociedade, porque de repente elas são esses seres super poderosos e elas podem tanto se defender quanto segurar melhor seu lugar, e aí a gente vê como o mundo reage a isso, como elas próprias reagem a isso, e a gente vai acompanhando esses grupos, esses vários grupos diferentes de mulheres ao redor do mundo, e a gente vê como os caminhos delas se cruzam e como elas afetam umas às outras também. Muito interessante. A série por si só, a primeira temporada não foi tão forte, mas é interessante o suficiente pra você querer continuar vendo, e eu quero continuar vendo. Portanto, por favor, assistam e façam com que ela tenha uma segunda temporada. E foi isso pra séries esse mês. De novo, mês de transição. Eu tô assistindo muita coisa, mas nenhuma terminou, e coisas que eu comecei a assistir, algumas eu perdi o interesse, então eu só não terminei as temporadas. Uns meses a gente ganha, uns meses a gente perde. Pros filmes agora, sabe? Já que a gente não tem nada melhor pra fazer. Vi Um Ano Inesquecível Outono, que é o segundo, né, da sequenciazinha de 4 filmes baseados no livro que tem no Prime também. Gostei mais de outono do que de verão. Outono a gente vai acompanhar essa menina que odeia música por causa de traumas familiares. E ela tem o sonho de ser uma advogada de respeito, e ela consegue esse estágio
num escritório de direito muito grande. E aí a gente vê ela acompanhando, tentando ajudar essa comunidade que é um assentamento, né? Ao mesmo tempo que ela conhece um rapaz que quer ser músico, que é apaixonado por música, e ela odeia música. É desses clichêzinho romântico teen brasileiro que a gente ama, mesmo quando a gente não gosta tanto assim. O rolê é produção brasileira, em plataforma de streaming grande. Eu sempre vou fazer meu melhor pra dar meu suporte, mesmo que não seja tanto minha cena, mesmo que eu não goste tanto. É fácil de ver, sabe? Do nada tem uns números musical assim que você fica meio... Por quê? Mas, sabe, é pra matar o tempo, tá tudo bem. Aí eu vi Nimona. Eu não vi ainda o segundo Spider-Verse, mas eu acho que quando eu ver, vai ser uma competição entre Spider-Verse e Nimona pra melhor animação do ano. Nimona é baseada numa graphic novel que eu não li ainda e fazem anos que eu tô com ela pra ler, então eu admito meus erros. E a gente vai acompanhar nesse lugar que é tipo um reino medieval, só que com tecnologia moderna. Então, assim, reis, rainhas, cavaleiros que defendem monstros na floresta, fora dos muros, o mundo é selvagem. Aspecto medieval, mas tipo com alta tecnologia, sabe? Espadinhas meio sabre de luz, naves espaciais voando, eu não sei, sabe? É uma mistura muito interessante ali que não devia funcionar, mas funciona. E a gente acompanha esse cavaleiro que se torna vilão, mas não realmente, e a sua sidekick cor-de-rosa, que é a Nimona, e tem essa habilidade especial de se transformar em vários animais. Tão bom, tão estupidamente bom. Por favor, assistam Nimona. A animação é o estilo de animação que agora tá na moda, é a mesma de Spider-Verse, é a mesma de Puss in Boots, sabe? Tá saindo vários filmes nesse estilo de animação. Não posso dizer que reclamo. Prefiro essa tendência do que a tendência dos bichinhos de massinha que a gente tinha uns anos atrás, ou então das pessoas com rostos muito grandes que a Disney popularizou também, que não tava funcionando muito. Essa me faz feliz. Essa esteticamente me tranquiliza mais aqui dentro. Então isso por si só, pra mim, positivíssimo. E a história é tão gostosa e os personagens são tão agradáveis. Eu amo. Assistam. Vi The Blackening era um dos meus filmes de terror mais esperados do ano e foi incrível. Não vai ser pra todo mundo, mas pra mim foi incrível. O rolê de The Blackening é esse grupo de amigos negros, isso é relevante, que estudou junto na universidade, vai fazer uma reunião nessa cabana no meio da floresta, porque é um filme de terror. E aí, no porão, eles descobrem esse jogo borderline racista que vai testar eles sobre cultura negra norte-americana, pretty much. E se eles erram uma pergunta, se eles falham em provar a sua negritude, eles morrem. O filme todo é uma grande sátira, é uma grande piada ao fato de que piada, não é piada, é uma crítica ao fato de que o personagem negro geralmente é o primeiro a morrer nos filmes de terror. Só que quando todos os personagens dentro de um filme de terror são negros, quem que morre, sabe? Quem morre primeiro? Quem morre por último? Morre alguém? Deve morrer alguém. É um slasher da vida. É um grupo grande de atores e assim, metade são mais conhecidos, metade são mais desconhecidos, mas todos funcionam. Tem uma sintonia muito legal ali. São vários estereótipos de personagens. É o típico filme de terror slasher, amigos numa cabana, existe um assassino à solta. Não é muito mais do que isso a nível de estrutura. Só que tematicamente, por causa de tratar de cultura negra e de tirar sarro constantemente em estereótipos de personagens negros em filmes de terror, acaba sendo muito divertido, genuinamente engraçado. Então, sabe, eu adorei. Eu acho que foi muito bom. Não vai ser pra todo mundo e tá tudo bem. Vi Asteroid City e... eu já não tinha gostado muito do último filme do Wes Anderson, que no caso foi The French Dispatch. E ainda assim eu acho que eu gostei mais de The French Dispatch do que de Asteroid City. Em Asteroid City a gente tá acompanhando esse grupo de personagens excêntricos, porque afinal é um filme do Wes Anderson, em uma cidadezinha, vila, posto de gasolina, centro científico, hotel, no meio do nada, no meio do deserto, assim, no meio de uma estrada, que é, na verdade, uma peça dentro de uma peça, dentro de um programa de televisão, dentro do filme que a gente tá vendo. É uma coisa muito meta, assim. E aí, sabe, são vários personagens excêntricos, vivendo suas vidas excêntricas, interagindo um com os outros, afetando uns aos outros, descobrindo coisas estranhas. Numa paleta de cores Wes Anderson e enquadramentos Wes Anderson. Ele é um estilo por si só, o realizador, né? E não sei, talvez eu tenha sido burra demais pra entender o filme, se eu vou ser bem honesta. Eu não sei se eu entendi o filme. E esse é
Isso é minha culpa. Esse é um problema meu e da minha cabecinha. E sabe, o filme é bonito. É um filme do Wes Anderson no fim das contas. Isso por si só nunca vai fazer uma perda de tempo você ver o filme, mas não é um filme que eu me vejo revendo algum dia na minha vida. E essa é a review. Depois eu vi Guardians of the Galaxy Volume 3. O rolê é que eu juro que eu quero me desatrelar da Marvel. Eu juro. Mas aí eles fazem uns filmes legal, sabe? Primeiro que Guardiões da Galáxia é a minha estrutura, a minha série de filmes favoritos dentro do universo de Vingadores. O Guardiões da Galáxia 1 foi o meu filme favorito da Marvel durante anos e anos e anos. E sim, nessa casa não gostamos do Chris Pratt. A gente tem que engolir o Chris Pratt pelo efeito do Guardiões da Galáxia. É um saco. Ele é objetivamente o personagem mais chato dos filmes. Mas todo o resto é tão legal. E nesse a gente vai acompanhar o nosso grupozinho de Guardiões da Galáxia derrotando outro vilão que está colocando a ordem do universo em risco. Porque é isso que acontece em todos os filmes. Mas nesse a gente tem a vírgulazinha ali de que a vida do Rocky Raccoon está em perigo e eles estão tentando salvar a vida do Rocky Raccoon. E aí a gente vai ter toda a história de origem do Rocky, que é devastadora. Eu não tenho vergonha de admitir que eu chorei ali num momentozinho por causa de bichinhos de CGI. Acontece. Um dia eu vou conseguir sacudir o efeito da Marvel pra longe da minha vida. Esse dia não é hoje. Vi Evil Dead Rise. Finalmente, depois de muito tempo. Eu tava enrolando pra ver, porque eu vou ser honesta, Evil Dead não é muito a minha cena, mas esse é o que todo filme do Evil Dead deve ser, que é sangrento. Se você pensa em Evil Dead e a primeira palavra que vem na tua mente não é sangrento, você tá fazendo algo de errado. Nesse a gente acompanha essa família que sem querer liberta um demônio, que é o que geralmente acontece, alguém sempre sem querer liberta um demônio. E esse demônio possui a mãe da família. E aí a gente vê a tia, né, a irmã da mãe e os filhos, os sobrinhos, lutando contra a mãe, que tá possuída e quer destruir eles. Crianças morrem, pessoas são burras, um elevador fica cheio de sangue. O que mais que você precisa? O que mais que você precisa? Não é o meu filme de terror favorito do ano, contraintuitivamente. The Blackening por si só eu acho que gostei mais do que Evil Dead Rise, então, sabe, estou indo contra a maré aqui um pouquinho, mas ainda assim é super divertido. É um Evil Dead. Se você curte filme de terror e não se incomoda deles serem um pouquinho burros, você vai gostar de Evil Dead. E aí, o filme 100% aleatório do mês é esse documentário que chama My Old School, onde eles entrevistam pessoas que quando eram jovens estudaram juntas numa escola que acabou se tornando meio que notícia local por causa de um estudante em específico. E aí, são todas as pessoas que estudaram falando sobre esse rapaz e esse rapaz também falando sobre o que aconteceu na época. Rapaz, homens, adultos, são todas pessoas crescidas, né? Inclusive, e isso é relevante, o realizador, o diretor desse filme fez parte desse grupo da escola. O documentário, por si só, ele é bem construído. Tem uma coisinha interessante ali, que eles usam animação pra reconstruir as cenas do passado, então, sabe, é uma dinâmica ali divertidinha que eles desenvolvem. Mas eu acho que o próprio realizador tá tão próximo da história, acabou pesando pro lado negativo do filme, porque eu acho que tem... Não sei, eu acho que ele foi simpatético demais com a situação. Depois de uma revelação específica que eu não vou spoiler, porque é a grande revelação do filme, podia ter ido lá e não foi. Ele colocou o pezinho onde ele deveria ir. Tem uma frase de uma das meninas que é entrevistada que chega lá e aí não chega lá. E aí ele fala, e a gente, esse é o máximo que a gente vai. Então isso me incomodou um pouco. Eu sei que eu tô sendo muito alheia no que eu falo, mas eu não quero spoiler pra ninguém. Não é um documentário que eu falo, vá ver, sabe? Mas é ok. Não é cansativo de assistir nem nada assim, e é interessantezinho. Até onde dá pra dizer que é interessante, não sei. Tal qual todo ser humano com algum interesse em cultura pop, eu vi o filme da Barbie. Greta Gerwig nunca erra. Eu sempre vou gostar de ver os filmes dela. Eu acho ela tanto uma realizadora incrível como um ser humano incrível. Então é fácil ver coisa que ela faz. O filme é sobre a Barbie e o Ken indo numa aventura no mundo real pra salvar a Barbilândia, o lugar onde a Barbie mora. Eu gostei. Vamos começar dizendo que eu gostei, tá? Mas eu tenho minhas críticas. Eu não vou desenvolver tanto minhas críticas, eu preciso pensar um pouquinho mais nela. A coisa que eu digo é, eu acho que o filme precisava de meia hora a mais. Eu espero que algum dia lancem um DVD com cenas deletadas, ou que a Greta libere uma versão estendida, um director's cut, assim, porque eu acho que falta ali uma meia horinha de filme. Eu não sei o que aconteceria nessa meia hora. Eu acho que a gente podia ter passado um pouquinho mais tempo no mundo real. O filme é dividido entre a Barbilândia e o mundo real, né? E a nível de ritmo,
eu acho que tinha como ter sido melhor. Dito isso, eu reconheço quão incrível é que esse filme exista, que esse filme tenha sido feito da maneira que foi feito, do marketing em volta do filme ter sido uma coisa, assim, desbravadora. Descobrimos novos mundos com o marketing feito em volta de Barbie, e é isso. Eu gostei. Vejam Barbie. É bom. E aí eu finalmente vi The Whale. The Whale, eu acho que é o filme que eu mais queria ver nesse último ano, desde que ele foi lançado. E finalmente eu cheguei lá. E eu preciso de um momento, calma, deixa eu formular o que eu vou falar. The Whale é a história desse homem que, após acontecer uma tragédia na vida pessoal dele, acaba ganhando muito peso. Ao ponto de a vida dele tá em risco pela quantidade de peso que ele ganhou. E eu tenho que começar dizendo que eu tenho um trem com os filmes do Aronofsky, onde, com exceção talvez de Black Swan, que eu acho que é o mais levinho dos filmes dele, eu não vejo os filmes dele mais do que uma vez. Porque eles me afetam com força, muito, de um jeito difícil. Tipo, dá nozinho no estômago, sabe? Ao mesmo tempo que eles estão constantemente na minha cabeça. Eu nunca vou rever esses filmes, mas eu tô sempre pensando neles. The Whale já entrou nessa lista. E pra além de eu ter passado, eu não tô nem exagerando, metade do filme chorando, ele me fez entrar toda numa crise existencial de o que eu acredito ser arte. Tipo, literalmente uma crise existencial moral, levando em consideração que essa é minha área de estudo, é disso que eu pretendo fazer minha vida, porque eu defendo muito que a humanidade deve sempre prevalecer a arte. Eu acho que a arte que coloca em risco a humanidade, a decência humana, a gentileza humana, perde muito peso por causa disso. E esse é um desses filmes. Esse filme é cruel. Esse filme é cruel. Ele toca em vários assuntos muito complexos de uma maneira muito simplista, eu arrisco dizer até fetichista. Só que as atuações são tão boas, a construção do filme é tão devastadora mesmo, sabe? Cruel. Cruel é a palavra que eu uso pra descrever esse filme. A maneira que ele é feito é muito efetiva no socão no estômago. E isso é o que tem de mal nele, ao mesmo tempo que é a melhor parte dele. É um filme muito confuso pra eu trabalhar aqui dentro da cabecinha nesse momento. Se você já leu A Little Life, da Hanya Yanagihara, o lugar de discussão de A Little Life é o mesmo onde entra o The Whale. Sabe, essa tortura gratuita de um personagem pra causar um efeito específico no público pode ser muito problemática e muito efetiva ao mesmo tempo. Tá nessa mesma bolinha. É isso. Eu vi a curta How Do You Measure a Year, que é desse pai e dessa filha que, entre os 2 e os 18 anos da menina, ele grava um vídeo fazendo as mesmas perguntas pra ela no dia do aniversário dela, e a gente vê ela crescer ao longo, assim, de meia horita. Ele é fofinho, é simples, é fácil de ver. Eu não entendo como ele foi indicado aos Oscars. Porque ele foi. E é, sabe, um vídeo caseiro de família. O que não diminui ele, mas é tão igual a tantas outras coisas que existem e que, arrisco dizer, são melhores, que não sei, sabe? Não é um filme ruim, mas o clamor que ele ganhou não condiz com o que ele é. É um pouco por aí. Vi The Electric Life of Louis Wayne. Que filme delicinha. Que filme gostoso. Não sei como ele chegou no meu radar. Ainda bem que ele chegou no meu radar. Que pena que não chegou antes. Lembra no mês passado, quando eu vi David Copperfield e eu citei outros filmes que pessoas que gostariam de David Copperfield? Se você gosta de David Copperfield, você vai gostar desse. Outro filme que vai contar a vida de uma pessoa. No caso, esse é uma pessoa real, Louis Wayne foi uma pessoa real, ali na era vitoriana, de um jeito excêntrico, divertidinho, colorido. O Louis Wayne, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, é esse pintor que ficou famoso por causa das suas pinturas de gatos. Ou seja, feito pra mim. Não existe nada mais soul-coded do que esse tipo de filme. E o filme tem os seus momentos cômicos, engraçadinhos, mais derivado dos personagens excêntricos do que propriamente dentro da história, porque a história puxa mais pra drama do que pra comédia. Quando você vê a estética do filme e até a temática, a gente vai pensando que vai ser uma coisa comédia, engraçadinha apenas, mas não, ele é triste. O filme é triste. Mas ele é tão bonito visualmente e ele não chega a ficar pesado. Sabe, ele é triste, mas ele não é pesado, tem uma diferença. Então, assim, vale super a pena de assistir, tá super bem conseguido, tem um elenco sensacional, mas tem 2 imagens em específico do filme, 2 cenários, assim,
que eu fui procurar depois na internet pra salvar a imagem e colocar de plano de fundo no computador do quão bonita elas são e o quanto eu quero continuar olhando pra elas. Então, e aí? E por fim, o último filme que eu vi esse mês foi Desert Flower, porque todo mês tem que ter aquele filme que eu vou assistir, porque continuam me aparecendo pedaços dele no TikTok. E esse foi o desse mês. Desert Flower vai contar a história real dessa modelo, que é originária da Somália, mas vai morar em Londres e ganha fama em Londres. E ele é surpreendentemente pesado em partes, porque ele vai abordar o aspecto da mutilação genital feminina. Porque essa modelo sofreu isso e ela acabou se tornando uma... não é defensora, que é a palavra que eu tô procurando, mas uma pessoa que vai falar sobre, uma pessoa que vai trazer atenção ao problema. Existe uma palavra que ela me sumiu aqui agora. Dito isso, levando em consideração que tem uma temática interessante, o filme por si é meio fraquinho. Eu acho que esteticamente e até na construção narrativa ele cai muito num estilo de filme que é comédia romântica dos anos 2000, só que a temática não encaixa no estilo, sabe? Eu acho que esse é o grande problema dele. Não é que seja ruim, é um filme fácil de ver, mas filmes que aparecem divididos em muitas partes no TikTok, geralmente é porque tem coisas muito interessantes que não fazem sentido como um todo. Sério, começa a reparar, é um padrão em filme de TikTok. Então, é isso. Não tem mais o que dizer. Por fim, música. Eu vou dar um contextozinho pequeno aqui antes de falar sobre música de um jeito medíocre, porque esse mês eu fui medíocre com relação à música, que é, eu passei metade do mês viajando, e você acha que eu passaria essa metade do mês que eu tava viajando ouvindo música, mas eu tava lendo. E quando eu tava ouvindo música, eu tava junto com a minha mãe. Então eu tava ouvindo música tipo rock brasileiro antigo, anos 80, e era, sabe, música aleatória. Então eu não vou tentar citar todo, tipo, Titãs, Legião Urbana. Acabou aí, Paralamas. Me sumiram todos os nomes de todas as bandas. Então o que eu ouvi de música, pra mim, que é novo e que vale a pena dizer aqui, é, primeiro, single, Jungkook lançou Seven, tem uma versão pra rádio, eu chamo de versão de rádio, as versões limpas, né? E a versão explícita. A versão explícita instalou um condomínio todo dentro da minha cabeça, não tem sentido. O clipe é a coisa mais estúpida e divertida de sempre. O que eu falo? O Jungkook, ele desbloqueou um lado ali dele. O que eu falo sobre isso? Me causou problemas. Eu arrisco dizer que depois do álbum do Namjoon, a nível de carreira solo, este um single do Jungkook é o que eu mais escutei. Me faz feliz, sabe? É música pop. O single é em inglês, pra começo de conversa, e é pop. É romancezinho pop. É o tipo de coisa que encaixa perfeitamente com o Jungkook de verdade e te faz feliz. Eu não tô exagerando, não tô, sabe, inventando cenários pra descrever, mas eu tava indo pro trabalho essa semana ouvindo essa música e eu me peguei sorrindo de orelha a orelha no meio da rua, cantarolando a música com fones de ouvido, pessoas passando à minha volta achando que eu tava louca, porque me faz feliz nesse ponto. É feliz só. Então é isso, estou ansiosa pra ver o que mais o Jungkook vai lançar a nível de carreira solo, se ele começou desse jeito. Depois Zero Base One lançou Youth in the Shade. Zero Base One é o grupo formado pelo Boys Planet desse ano. Foi esse ano que aconteceu o Boys Planet? Foi. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu tava vendo o Boys Planet, porque eu falei aqui, que eu falei que eu me recusaria a escutar as músicas desse grupo ou acompanhar esse grupo minimamente, porque só um dos meus favoritos entrou no line-up final, e um dos meus favoritos era o último dos meus favoritos. Então meu top 3 não entrou no grupo final, e eu fiquei devastada, ainda estou devastada. Mas eu cedo fácil, sabe? Então eu fui ouvir o álbum que eles lançaram, eu vi videoclipe, eu tenho visto as aparições, os TikToks, o conteúdo promocional. Não tão severamente assim, eu não vou acompanhar esse grupo, mas eu acompanhei até aqui, então por que não continuar mais um pouco? A title track, eu acho que é In Bloom, e por acaso é uma das que eu mais gostei. E aí depois a outra música que eu gostei bastante foi Always, que é a última do EP. E eu acho que In Bloom é a primeira ou a segunda, então basicamente o que tá no meio... mas abre e termina bem. É isso que eu tenho a dizer. Eu gosto do Hanbin. Eu tô aqui pelo Hanbin. E aí, por último, eu disse que eu ia comentar aqui, porque passamos pra segunda metade do ano, ou seja, eu tenho outra playlist semestral no Spotify. No caso, a dessa vez chama The Moon Looks Lonely,
ou 2023 parte 2, eu acho que vai estar na descriçãozinha. Meu Spotify tá linkado na descrição, a playlist é essa aqui. Se vocês querem saber as músicas aleatórias, aquelas músicas que eu vou tirando de álbum, mas não escuto o álbum inteiro, ou que eu revisito, ou que eu tô começando a descobrir, talvez não vai entrar no vídeo de escapismos do mês que eu descobri, vai lá dar uma olhada. Essa é a minha self-promo, sem vergonha alguma na cara. E foi isso pra esse mês. De novo, não teve tanta coisa assim, mas eu sinto que quanto menos coisa eu tenho, mais eu falo. É um problema. Dou o spoiler que a partir do próximo mês não temos mais este semi-cenário, não é um cenário, é minha cama, porque eu vou mudar de apartamento, eu estou no processo de mudar de apartamento. Eu tô no meio de sacos e caos e bagunça que vocês não estão vendo, mas eu tô. Então, sabe, eu vou mudar acho que amanhã. Hoje, amanhã. E essa foi a última parte do meu quarto que eu deixei pra arrumar, pra poder gravar esse vídeo, pra poder dar uma despedida pra esta casinha que abriu os escapismos. Eu comecei os escapismos aqui nesse apartamento, eu comecei meu canal do YouTube aqui nesse apartamento e tá terminando uma era. E vamos começar outra, logo. Não vai ter divisões de eras. Eu só vou mudar de casa. Não afeta tanto assim a vida de ninguém, mas eu tô gravando vlog. Provavelmente vai ser o próximo vídeo que vai sair depois desse. E se vocês querem ver a viagem que eu comentei que eu tava fazendo esse mês, foi o último vídeo antes desse. Uau! Promo. É isso, como sempre, aquelas coisas do YouTube. Curta, se inscreva, ative o sininho, deixa um comentário, me diz que se você já viu, leu, ouviu essas coisas, me recomende coisas novas pra eu consumir pra escapar da realidade. Me ache nas outras redes sociais. Muito obrigada por ter visto até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.